Um milionário paga uma mulher sem teto para ter um filho, mas quando a criança nasceu, ele ficou chocado com o que viu. Antes de começarmos a história, comente aí embaixo de qual cidade você está assistindo. Aproveitem a história. Henry Lewis tinha 42 anos, um homem que possuía tudo: dinheiro, poder e status. Mas, naquela noite, percebeu algo que o atormentava. Apesar de todo o luxo que o cercava, havia uma coisa que seu dinheiro ainda não tinha comprado: um herdeiro. Ele precisava de um filho. Mas Henry não queria uma família no sentido tradicional. Já havia tentado 2 vezes, e as 2 terminaram em fracasso e decepção. Para ele, o amor era uma ilusão, apenas uma fonte de dor e problemas. Um filho, no entanto, era diferente. Era um investimento, a continuidade de tudo o que ele havia construído, e estava decidido. Não buscaria afeto, nem envolvimento emocional. O que queria era um contrato, algo claro, direto, um acordo sem sentimentos. Para Henry, seria apenas mais uma transação, e como em todas as outras, ele teria controle absoluto. Na manhã seguinte, Henry guiava seu carro esportivo pelas ruas movimentadas da cidade. Sua mente, porém, estava distante. Ele só pensava em encontrar alguém disposto a aceitar aquele trato. Então, parado em um semáforo, algo chamou sua atenção. No canto da calçada, uma jovem estava sentada no chão, rabiscando em um pedaço de papel amassado e sujo. Seus cabelos castanhos desgrenhados caíam sobre o rosto, mas seus olhos azuis brilhavam, mesmo em meio ao cansaço e à vulnerabilidade. Ela parecia invisível para o resto do mundo. Mas não para Henry. Ele tentou ignorá-la. O sinal abriu, e ele acelerou. Mas poucos quarteirões depois, algo dentro dele o incomodou. O coração batia de forma estranha. Encostou o carro em um estacionamento e ficou ali, encarando o volante, até que uma ideia ousada tomou conta da sua mente. "Isso é ridículo", murmurou. Mas seu instinto o empurrou de volta. Relutante, girou o volante e retornou ao mesmo lugar. E lá estava ela, exatamente como antes, apoiando o papel contra a parede e desenhando como se nada mais existisse. Henry parou o carro na calçada, abaixou o vidro e falou em um tom direto e frio. "Ei, você. Venha aqui." A jovem o olhou com desconfiança, seus olhos semicerrados analisando o homem bem vestido no carro luxuoso. Ela hesitou. "Não estou pedindo. Venha logo, não tenho o dia todo", insistiu ele, a voz firme e autoritária. Com passos lentos e relutantes, ela se aproximou. E quando ficou ao lado do carro, sua magreza e o desgaste em sua aparência ficaram ainda mais visíveis. Mas, apesar da fragilidade, havia algo em sua postura. Uma força silenciosa, uma firmeza no olhar. "O que você quer?" perguntou ela, a voz baixa, mas firme. Henry a observou por um instante antes de responder. "Entre. Quero conversar em outro lugar." Ela riu com ironia, seca, desconfiada. "Se você está pensando que eu sou uma dessas, esqueça." Ele franziu a testa, irritado. "Não seja absurda. Não tenho tempo para esse tipo de coisa. Quero apenas conversar. Entre no carro ou continue vivendo nessa calçada." O silêncio dela durou alguns segundos, mas o peso da autoridade em sua voz não deixou espaço para escolhas. Finalmente, a jovem abriu a porta e entrou. O caminho até o café foi silencioso, pesado. Mas Henry não se importou. Estava convicto. Sentados em uma mesa discreta, no canto, ele a encarou. "Qual é o seu nome?" "Lee Parker." "Mas por que isso importa?" retrucou com olhar desconfiado. "Porque eu preciso saber com quem estou lidando", respondeu firme. "Diga-me, Lea, por que você fica na calçada desenhando como se o resto do mundo não existisse?" Ela desviou o olhar, encolheu os ombros. "Porque não tenho mais nada. Não tenho para onde ir. Perdi tudo. Mas isso não é da sua conta."
Henry se inclinou para frente, os olhos fixos nela. Muito bem. Então vou ser direto. Quero lhe fazer uma proposta. Algo que pode mudar a sua vida. Os olhos de Leah se estreitaram. Que proposta? Henry respirou fundo e soltou a frase sem rodeios. Quero que você tenha um filho para mim. Leah piscou, atônita, como se não tivesse ouvido direito. Você só pode estar brincando? Não, estou falando sério. É uma oferta real. Eu vou arcar com todas as suas despesas, dar todo o apoio durante a gravidez. E no final, você receberá um valor suficiente para nunca mais se preocupar com dinheiro na vida. Ela soltou uma risada nervosa, cruzando os braços. Isso é uma piada, não é? Que tipo de homem faz uma proposta dessas para uma desconhecida? O tipo de homem que sabe o que quer e não perde tempo. Eu não quero um relacionamento, Lila. Não quero dramas emocionais. Só quero uma criança. Simples assim. Lila olhou para Henry como se ele tivesse perdido completamente a razão. As palavras dele ecoaram em sua mente. Quero que você tenha meu filho. Por mais que quisesse considerar aquilo absurdo, algo no olhar de Henry dizia que ele estava absolutamente sério. A frieza lógica dele a atingiu como um soco, deixando-a dividida entre sua dignidade e a dura realidade da sua vida. Isso é loucura! Lila quebrou o silêncio, a voz carregada de incredulidade. Nenhuma mulher em sã consciência aceitaria isso. Henry não desviou o olhar, mantendo a postura calculada que lhe era tão natural. Nenhuma mulher na sua posição recusaria. Respondeu seco. Estou te oferecendo uma saída, conforto, estabilidade, uma nova vida, em troca de algo que você já tem, a capacidade de gerar um filho. Lila cruzou os braços, tentando manter a fachada de resistência, mas lá no fundo sabia que ele tinha razão. Sua vida era uma luta diária pela sobrevivência. Mesmo assim, a ideia de abrir mão de algo tão íntimo por dinheiro fez seu estômago revirar. E depois? Perguntou, com a voz pesada de ceticismo. O que acontece depois que o bebê nascer? Henry relaxou levemente na cadeira, como se já esperasse a pergunta. Depois que a criança nascer, você receberá uma quantia suficiente para recomeçar a vida, sem amarras, sem obrigações, livre para fazer o que quiser. Ela soltou uma risada amarga. E como vou saber que você não vai mudar de ideia e me arrastar para um tribunal depois? Henry a estudou com cuidado antes de responder. Lila, eu sou um homem de negócios. Não entro em acordos sem garantir que todas as partes saiam beneficiadas. Haverá um contrato legalmente válido. Nenhum de nós poderá mudar os termos depois. As palavras dele cortaram o ar como lâminas afiadas. Lila ficou em silêncio, absorvendo tudo. A promessa de segurança, mesmo que temporária, era tentadora. Ela não tinha nada, nem sequer um lugar para dormir naquela noite. Mas sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. E se eu disser não? Desafiou, inclinando-se para a frente. Henry sorriu de leve. Então você volta para as ruas. Continua se arrastando, enfrentando o frio, a fome. A escolha é sua. As palavras dele bateram como um golpe. Ela queria odiá-lo por ser tão cruel, mas odiava ainda mais o fato de ele ter razão. Ele a encurralou, e ela sabia disso. Mas havia algo que ainda precisava perguntar. Por que você está fazendo isso? Exigiu, os olhos faiscando. Um homem como você, com todo esse dinheiro, por que não adotar? Ou encontrar uma dessas mulheres ricas que adoram exibir filhos perfeitos? Henry respirou fundo antes de responder, com um tom mais sério que antes. Porque eu quero algo que seja meu, um herdeiro do meu próprio sangue, e porque adotar ou me envolver com alguém do meu círculo social traria complicações que não estou disposto a enfrentar. Eu quero controle, Lila. Nada mais. Nada menos. A frieza nas palavras dele fez com que ela desviasse o olhar, perturbada. Ele estava sendo honesto.
e isso só a fazia se sentir ainda mais vulnerável. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Henry apenas assentiu, como se já esperasse essa resposta. Você tem 24 horas. Depois disso, não me procure. Ele se levantou e caminhou até a porta sem dizer mais nada. Lila o observou desaparecer, sentindo-se como se estivesse sendo arrastada para um redemoinho do qual talvez nunca escapasse. Andando pelas ruas, os pensamentos dela giravam sem parar. As palavras de Henry martelavam em sua mente. Conforto, estabilidade, uma nova vida. Ela sabia muito bem o que significava não ter nada. O frio cortante da noite castigava sua pele, lembrando-lhe que o amanhã traria as mesmas lutas. A busca por comida, o medo constante, a humilhação de ser invisível para o mundo. Sentou-se em um banco de praça, olhando para o céu nublado. Lembrou-se do que sua mãe dizia. As oportunidades só batem à porta uma vez. Cabe a você decidir se vai abrir ou deixar passar. Mas a que preço? Ter um filho, mesmo como parte de um acordo, era uma decisão monumental. Mas, e se essa fosse sua única chance de escapar do ciclo interminável de miséria? Enquanto isso, Henry estava em sua sala de estar, revisando um contrato que seus advogados haviam preparado com perfeição. Ele odiava esperar, mas sabia que Leila não tinha muitas opções. Ainda assim, já havia calculado os riscos. Se ela recusasse, simplesmente seguiria em frente e encontraria outra pessoa. Para ele, era tão simples quanto isso. O som do interfone interrompeu seus pensamentos. Ele atendeu, ouvindo a voz da recepcionista. Sr. Lewis, a senhorita Leila chegou. Mande-a subir, respondeu com frieza, a voz neutra, sem emoção. Poucos minutos depois, a porta se abriu e Leila entrou. Seus olhos estavam cansados, mas havia neles algo novo. Determinação. Eu aceito, disse, sem rodeios. Henry se levantou, estudando cada detalhe do rosto dela. Não havia hesitação, apenas uma decisão firme. Ótimo. Então vamos oficializar isso. Ele indicou a cadeira à frente da mesa. Leila se sentou e encarou o documento diante dela. Leu cada linha com cuidado. As condições eram claras. Durante a gravidez, teria todas as despesas pagas, todo o apoio necessário e, no final, receberia uma quantia suficiente para recomeçar sua vida. Mas, em troca, abriria mão de qualquer direito sobre a criança. Parece definitivo, murmurou. É exatamente isso que eu quero, respondeu Henry firme. E espero que seja também o que você quer. Leila respirou fundo. Por um instante hesitou, mas logo pegou a caneta e, em um gesto rápido, assinou o nome que selaria um acordo capaz de mudar para sempre o destino de ambos. A assinatura não representava apenas um contrato. Era o início de uma nova fase em sua vida. Ainda naquele mesmo dia, Stephanie, a assistente de Henry, a acompanhou até um carro preto que a aguardava na entrada do prédio. Enquanto olhava pela janela durante o trajeto, Leila sentia o coração bater mais rápido. A cidade, que antes lhe parecia apenas hostil e esmagadora, agora oferecia algo inesperado, a chance de um recomeço. Stephanie tentou quebrar o silêncio da viagem. Você vai gostar da mansão. É tranquila, espaçosa e, acima de tudo, confortável. O tom amigável contrastava com o peso do contrato que Leila havia acabado de assinar. Ela apenas assentiu, ainda processando os acontecimentos das últimas horas. Quando o carro atravessou os portões de ferro imponentes, os olhos dela se arregalaram. À frente, surgia uma propriedade rodeada por jardins impecavelmente cuidados. No centro, a mansão. Uma construção imponente de mármore e vidro, tão fria e calculada quanto o homem que a possuía. Stephanie a conduziu para dentro. Leila mal teve tempo de observar os detalhes extravagantes. Lustres de cristal, escadarias de mármore, móveis que pareciam ter saído diretamente de uma revista de design.
Tudo aquilo a deixava desconfortável. Esse não era o seu mundo, mas por enquanto seria a sua nova realidade. Vou mostrar o seu quarto, disse Stephanie, sorrindo. É uma das melhores suítes da casa. Leila a seguiu em silêncio. Ao entrar, se deparou com uma cama enorme, coberta por lençóis de linho macio. As janelas iam do chão ao teto, revelando a vista dos jardins. O banheiro era maior do que qualquer apartamento em que ela já tivesse vivido. Se precisar de algo, basta me chamar. Estamos aqui para cuidar de você, acrescentou Stephanie antes de deixá-la sozinha. Leila sentou-se na beira da cama e passou as mãos pelo tecido delicado dos lençóis. A sensação era estranha. Até o dia anterior, dormia em calçadas frias. E agora estava cercada por luxo. Mas por mais confortável que fosse, o peso em seu coração permanecia. Aquilo não era um convite, não era hospitalidade, era um acordo. Nos dias que se seguiram, ela tentou se acostumar à nova rotina. As refeições chegavam pontualmente, uma equipe de médicos acompanhava os primeiros exames, e tudo era rigorosamente planejado. Henry, por sua vez, mantinha distância. Estava sempre mergulhado nos negócios, raramente aparecendo pela casa, exceto quando queria receber relatórios de Stephanie sobre a saúde de Leila. Em uma dessas raras ocasiões, seus caminhos se cruzaram. Leila saía de uma consulta médica quando o viu vindo em sua direção, com a mesma postura impecável e o olhar sério de sempre. "Está tudo bem?" perguntou ele, a voz mais por obrigação do que por preocupação. Ela hesitou antes de responder. "Tudo como esperado, eu acho." Henry apenas assentiu, sem se aprofundar, mas antes de se afastar, lançou-lhe um último olhar. "Se precisar de algo, fale com Stephanie. Eu quero que você esteja bem." Leila ficou imóvel, processando aquelas palavras. Era bondade genuína, ou apenas a frieza de um homem que queria garantir que o contrato seguisse conforme o planejado. De qualquer forma, aquele breve encontro ficou gravado em sua mente. Mesmo sendo tratada como uma rainha, ela sabia que no fundo continuava sendo apenas parte de um negócio. Leila não conseguia ignorar os dilemas que começaram a surgir dentro dela. Naquela noite silenciosa, caminhou até a varanda do quarto e olhou para o vasto jardim iluminado pelo luar. Tudo parecia tão calmo, tão distante da realidade que conhecia. "Estou fazendo a coisa certa?" pensou, abraçando-se contra o vento gelado. A ideia de carregar uma criança e depois entregá-la parecia cada vez mais complexa. E embora o contrato deixasse claro que ela não teria nenhum direito sobre o bebê, Leila não sabia como lidaria com isso emocionalmente. Enquanto isso, Henry observava tudo à distância. Ele sabia que Lila era resiliente, mas também reconhecia que ela carregava um peso emocional enorme. Apesar do comportamento frio, sentia uma pontada de curiosidade sobre ela. Quem era aquela mulher que aceitara uma proposta tão incomum? E por que ele não conseguia afastar a sensação de que ela poderia ser mais do que apenas parte de um plano? Certa noite, Lila estava na sala, folheando um livro da estante. Não era fã de literatura clássica, mas havia algo reconfortante no silêncio da casa e no aroma dos livros antigos. Henry entrou de repente, surpreendendo-a. Ele parecia distraído, segurando uma pasta cheia de documentos na mão. "Não esperava encontrá-la aqui", disse, parando no meio da sala. "E eu não esperava que fosse falar comigo", respondeu ela com um sorriso sarcástico. Ele franziu a testa, mas não respondeu de imediato. Em vez disso, colocou a pasta sobre a mesa e sentou-se em uma poltrona próxima. "Está se adaptando?" perguntou, cruzando os braços. "Acho que sim", respondeu ela, hesitante. "Mas ainda parece estranho. Não parece real." Henry inclinou-se levemente para a frente. "Tem que parecer estranho. Isto é um contrato, Leila. Um acordo. Eu garanto que tudo será cumprido exatamente como planejado." "Isso é o que você faz, não é?" retrucou ela com um toque de desafio.
Planeja tudo, calcula tudo, não deixa espaço para erros. Ele a encarou atentamente, como se estivesse decidindo se valia a pena continuar aquela conversa. Foi assim que construí tudo o que tenho. Planejamento evita o fracasso, respondeu finalmente. Leila deu uma risada curta, balançando a cabeça. Às vezes o fracasso é inevitável. Você pode planejar tudo, mas não pode controlar como se sente Henry. As palavras dela o atingiram como um golpe. Ele recostou-se na cadeira sem dizer nada. Leila percebeu a reação, mas não insistiu. Apenas pegou o livro da estante e seguiu para o quarto, deixando Henry sozinho e pensativo. Os dias passaram e Leila Parker começou a se adaptar à vida na mansão de Henry Lewis. O ambiente era grandioso, confortável, mas ela não conseguia se livrar da sensação de não pertencer àquele lugar. Cada móvel caro, cada objeto decorativo, parecia gritar que aquela não era sua casa. Ainda assim, seguiu a rotina. Consultas médicas frequentes, refeições preparadas por chefes renomados, mas apesar do conforto, um vazio emocional persistia. À noite, sozinha no quarto, pensava no que deixara para trás. Não que fosse muito, mas era a única vida que conhecia. Agora, tudo parecia fora de controle. Como seria carregar uma criança e depois entregá-la? Tentava afastar esses pensamentos, mas eles a perseguiam, especialmente no silêncio da noite. Enquanto Leila lutava com seus conflitos internos, Henry a observava de longe. Mantinha a postura reservada, mas curiosamente descobriu-se pensando nela com frequência. Não era algo romântico, pelo menos não ainda, mas uma curiosidade que ele não conseguia explicar. Certa tarde, voltando para casa após um longo dia de reuniões, Henry encontrou Lila no jardim. Ela estava sentada em um banco, o rosto voltado para o céu. A cena contrastava com a imagem dura que ele tinha dela. Por um instante, hesitou em se aproximar, mas, por fim, caminhou até ela. "Está aproveitando o jardim?" perguntou, com aquele tom firme e direto que lhe era característico. Leila se virou, um pouco surpresa, mas respondeu rapidamente. É bom. Com certeza melhor do que as ruas." Henry se sentou ao lado dela, mantendo certa distância. Havia algo desarmante na honestidade de Leila. "Está se acostumando?" perguntou ele. Ela deu de ombros, olhando fixamente para as flores à sua frente. "Ainda parece estranho, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa." Henry permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Faz parte do acordo. Quero que você tenha tudo de que precisa, para que as coisas saiam como planejado." "Como planejado?" repetiu ela, com um toque de ironia. "Você sempre vive assim? Planejando cada segundo da sua vida?" Henry a olhou, surpreso com a ousadia da pergunta. Estava acostumado a pessoas que simplesmente concordavam com ele, nunca o desafiavam. "Planejamento é o que mantém tudo funcionando", disse firme. "Sem ele tudo desmorona." Leila sorriu de leve e balançou a cabeça. "Eu não acredito que tudo pode ser controlado. Às vezes as coisas simplesmente acontecem, quer você queira, quer não." As palavras dela o desconcertaram mais do que ele gostaria de admitir. Levantou-se abruptamente, encerrando a conversa. "Se precisar de alguma coisa, fale com Stephanie", disse antes de voltar para dentro da mansão. Alguns dias depois, Henry tomou uma decisão inesperada. Acompanharia Leila em uma de suas consultas médicas. Justificou sua presença dizendo que queria garantir que tudo estava correndo bem. Mas, no fundo, havia algo mais. Uma sensação crescente de responsabilidade. Leila não demonstrou surpresa, mas por dentro ficou intrigada com aquela atitude. No consultório, os exames de rotina foram feitos, até que pela primeira vez, o som do coração do bebê preencheu a sala. Leila foi tomada por uma onda de emoção inesperada. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou escondê-las. Henry, por sua vez, permaneceu imóvel.
Seu rosto era difícil de decifrar, mas havia algo diferente em seu olhar, como se aquele som simples, mas poderoso, tivesse tocado uma parte dele que sempre manteve trancada. Está tudo perfeito, disse o médico sorridente. Agora podemos pensar no pré-natal e nos próximos passos. Leila apenas assentiu. Henry permaneceu em silêncio. O caminho de volta à mansão foi pesado. O carro parecia sufocado pelo silêncio e Henry estava visivelmente pensativo. Leila, por sua vez, não encontrou palavras para preencher aquele espaço entre eles. Quando chegaram, ele abriu a porta para ela, um gesto simples, mas inesperado. Obrigada. Por hoje, disse Leila ao sair do carro. Foi o mínimo que eu poderia fazer, respondeu Henry, sem encará-la diretamente. Vou garantir que tudo continue bem. Leila o observou caminhar até a mansão, sempre com a postura impecável, mas havia algo diferente nele. Talvez o som do coração do bebê tivesse realmente tocado uma parte escondida de Henry. Ou talvez fosse apenas imaginação dela. Nos dias seguintes, Leila começou a perceber pequenas mudanças. Henry aparecia com mais frequência nos espaços comuns da casa. As conversas, embora breves, já não eram tão mecânicas. Ele perguntava sobre os detalhes das consultas, como ela estava se sentindo, até sugeria atividades para que ela relaxasse. Certa noite, durante um jantar silencioso na imensa mesa da mansão, Henry quebrou o hábito. Já pensou no que quer fazer quando tudo isso terminar? Leila o encarou surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse em seu futuro. Não tenho planos, respondeu honestamente. Ainda não sei como minha vida vai ser depois disso. Henry fez um leve aceno de cabeça, refletindo. Você terá recursos para recomeçar em qualquer lugar que escolher. Só espero que faça algo que valha a pena. Leila ficou intrigada. Por trás daquela frieza calculada, havia um traço de preocupação genuína. Ela não sabia como interpretar, mas, pela primeira vez, não se sentiu totalmente sozinha na mansão. Na manhã seguinte, Leila encontrou um pacote deixado na porta do seu quarto. Um embrulho perfeito, acompanhado de um pequeno bilhete escrito à mão, para ajudar nos seus momentos livres. Dentro havia um caderno de desenho novinho e um conjunto de lápis de alta qualidade. Leila ficou sem palavras. Não sabia que Henry lembrava de sua paixão por desenhar, mencionada apenas em uma das primeiras conversas entre eles. O coração dela se apertou. Talvez aquele homem fosse mais do que apenas um milionário frio e calculista. Ela tinha mencionado casualmente que costumava desenhar para se distrair, mas nunca imaginou que ele fosse se lembrar, muito menos se importar. Naquela noite, enquanto estava no jardim, Henry passou por ela e parou por um instante. Gostou do presente? Perguntou com naturalidade. Sim, respondeu Leila, segurando o caderno de esboços. Obrigada. Eu não esperava por isso. Henry deu de ombros. Pareceu algo que poderia te fazer bem. Leila sorriu, apertando o presente com mais força. Fez, sim, respondeu simplesmente. Leila começou a perceber que a rotina na mansão, embora fosse bem planejada e confortável, não bastava para dissipar os conflitos internos que a rodeavam. Cada dia trazia uma nova sensação de vazio, como se estivesse fisicamente presente, mas desconectada de tudo à sua volta. Enquanto Henry mantinha seu comportamento firme e calculado, Leila sentia que havia algo mais naquele homem, algo que ele não deixava transparecer. Certa manhã, ela foi surpreendida por um pedido inesperado. Henry queria conversar depois do café da manhã. Algo atípico, dado o distanciamento que ele costumava manter. Assim que terminaram, Leila o encontrou na sala de estar. Ele a esperava ao lado de uma pilha de papéis. Quero discutir alguns detalhes adicionais do contrato, disse diretamente. O coração de Leila apertou, imaginando que ele estava prestes a impor novas condições. Mais detalhes? Achei que tudo já estava acertado, respondeu, tentando esconder a tensão. Henry a observou por um momento antes de continuar. Não é nada que mude os termos.
Só quero garantir que você entenda como as coisas serão depois do nascimento. Quero evitar surpresas. Leila respirou fundo, tentando manter a calma. Acho que entendo. Eu vou embora. E você segue sua vida. Ele fez um leve aceno com a cabeça. Sim. Mas quero que saiba que, se precisar de algo depois, independentemente do acordo, estarei disponível para ajudar. Não quero que se sinta abandonada. Ela ergueu uma sobrancelha, surpresa com a oferta. O tom dele era diferente, como se estivesse tentando mostrar uma consideração que antes não existia. Isso é inesperado, vindo de você, disse, sem esconder o sarcasmo. Henry apenas deu de ombros. Não quero complicações. E essa é a melhor forma de evitá-las. Leila soltou uma risada curta, mas havia algo na seriedade dele que a fez reconsiderar seu sarcasmo. Talvez ele realmente estivesse tentando ser diferente, mesmo que não soubesse exatamente como. Mais tarde, naquele dia, Leila decidiu explorar a mansão. O lugar era imenso, com corredores intermináveis e salas decoradas com obras de arte que provavelmente valiam mais do que ela poderia imaginar. Enquanto andava, encontrou um pequeno escritório no fim de um corredor. A porta estava entreaberta e ela espiou para dentro. Henry estava sentado à mesa, mas não parecia trabalhando. Segurava uma fotografia emoldurada, olhando fixamente para ela. Leila não conseguiu distinguir os detalhes da imagem, mas algo na postura dele chamou sua atenção. Era a primeira vez que o via assim, vulnerável, perdido em pensamentos. Ela bateu de leve na porta e ele rapidamente colocou a foto de volta sobre a mesa. Desculpe, eu não queria interromper, disse hesitante. Henry levantou o olhar, claramente surpreso ao vê-la. Não é nada, respondeu, retomando a expressão neutra. Você precisava de alguma coisa? Perguntou ele. Não. Eu só estava explorando a casa, respondeu Leila, sentindo que deveria dizer algo mais. Parecia que estava pensando em algo importante. Henry ficou em silêncio por um momento antes de responder. Todos nós temos coisas que preferimos guardar para nós mesmos. Percebendo que ele não queria continuar naquele assunto, ela mudou a conversa. Esta casa é enorme. Você vive sozinho aqui o tempo todo? Ele assentiu, cruzando os braços. É mais prático do que parece. Não gosto de distrações. E aqui tenho o espaço que preciso. Leila o estudou por um instante, tentando entender como alguém podia viver cercado de tanto luxo e ainda assim parecer tão solitário. Deve ser estranho, comentou sem pensar muito. Ter tudo isso, mas ninguém para compartilhar. Henry desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Estou acostumado. Não preciso de ninguém para fazer o que faço. Leila queria acreditar nele, mas algo no tom da voz sugeria o contrário. Antes que pudesse responder, Henry se levantou. Se precisar de algo, fale com a Stephanie, disse, encerrando a conversa. Naquela noite, Leila saiu até o terraço da mansão. O céu estava limpo, e ao longe as luzes da cidade cintilavam como estrelas. Sentada ali, deixou sua mente vagar. Pensou no som do coração do bebê que havia escutado na última consulta. Um som que a tinha impactado de uma forma que não conseguia explicar. Por mais que tentasse manter a distância emocional, estava ficando cada vez mais difícil. De repente ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu Henry. Ele parecia cansado, mas ainda carregava aquela mesma postura rígida de sempre. Você gosta desse lugar, não é? Perguntou, aproximando-se. Gosto do silêncio, respondeu ela. Ele me ajuda a pensar. Henry parou ao lado dela, observando as luzes da cidade por um instante antes de falar. Pensar nem sempre é uma coisa boa. Leila soltou uma risada sem humor. Tente dizer isso para alguém que passa a maior parte do tempo sozinha. Ele não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais suave. Às vezes, estar cercado de pessoas também não ajuda em nada.
Leila o olhou de lado e percebeu uma tristeza escondida em suas palavras, uma sombra que nunca havia notado nele. Talvez você precise de algo que não consegue controlar, Henry, disse sem filtrar seus pensamentos. Ela não se arrependeu. Henry franziu o senho como se fosse responder, mas desistiu. Virou-se e simplesmente foi embora, deixando Leila sozinha com seus próprios pensamentos. Nas semanas que se seguiram, Leila percebeu que, por mais que tentasse, não conseguia manter uma barreira sólida entre ela e Henry. Ele continuava enigmático, mas vez ou outra, pequenos fragmentos de seu verdadeiro eu escapavam. E enquanto ela tentava manter distância, algo dentro dela queria entender aquele homem que havia mudado seu destino. Ao mesmo tempo, Henry se via lutando contra emoções que não sabia nomear. Tinha entrado nesse acordo esperando simplicidade e controle absoluto, mas agora via que tudo era muito mais complexo. Leila não era apenas parte de um plano, e isso o assustava. Na semana seguinte, chegara a hora de mais um exame. Leila acordou cedo, com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Os meses estavam passando mais rápido do que imaginava, e a ideia de ver o bebê pela primeira vez na tela fazia seu coração disparar. Será que Henry iria junto, como da última vez? Ao descer para o café da manhã, encontrou Stephanie revisando a agenda com ele. Pronta? Perguntou Henry, levantando os olhos da pasta de documentos. Pronta o suficiente, respondeu Leila, tentando soar calma. Ótimo, vamos juntos, disse ele em tom firme, que não deixava espaço para discussão. No carro, o silêncio parecia ainda mais pesado que o normal. Henry mantinha os olhos fixos à frente, focado como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Talvez estivesse tão nervoso quanto ela, embora jamais admitisse. No consultório, o médico os recebeu com um sorriso caloroso. Pediu que Leila se deitasse enquanto preparava o equipamento de ultrassom. Hoje teremos uma visão mais clara do bebê, explicou, ajustando o monitor. Leila tentou ignorar o frio do gel em sua pele enquanto o transdutor deslizava sobre seu abdômen. Prendeu a respiração, ansiosa pelo que veria. Henry, em pé ao lado dela, cruzou os braços, o olhar fixo no monitor. Então, o som encheu a sala, um ritmo forte, firme, constante. Mas não era um só, eram dois. Bem, aqui está a surpresa que não conseguimos ver antes, disse o médico apontando para a tela. Vocês estão esperando gêmeos. Os olhos de Leila se arregalaram. Gêmeos? Exclamou sem acreditar. Uma onda de emoção a dominou. Choque, alegria, medo, esperança. Tudo de uma só vez. Instintivamente levou a mão ao próprio ventre, tentando processar a revelação. Henry ficou em silêncio por alguns segundos. Sua expressão séria deu lugar a algo raro, uma admiração genuína. Inclinou-se para a frente, os olhos fixos na tela. Dois? Perguntou, como se precisasse de confirmação. Dois, confirmou o médico sorrindo. Ambos parecem saudáveis e estão crescendo muito bem. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som dos dois corações batendo em uníssono, ecoando na sala. Para Leila, aquele momento foi mágico. Por mais que tivesse tentado se manter distante, não pôde evitar. Sentiu-se conectada profundamente àquelas duas vidas dentro dela, e Henry, por trás de sua máscara fria, também parecia abalado. Agora, um jogo rápido para quem chegou até aqui. Escreva pizza nos comentários. Só quem assistiu até esse ponto vai entender. E agora? Vamos continuar a história. Henry, parado ao lado dela, parecia igualmente comovido. Ele permaneceu em silêncio, mas seus olhos revelavam algo que palavras não conseguiam expressar. Pela primeira vez, ele parecia vulnerável, tocado pela ideia de se tornar pai, e logo de dois bebês. No caminho de volta para a mansão, o silêncio entre eles era diferente. Não era aquele silêncio frio e distante de sempre, mas algo carregado de significado. Leila foi a primeira a quebrar o silêncio.
Você não parece ser do tipo que se surpreende com facilidade, comentou, tentando aliviar a tensão. Henry suspirou, os olhos fixos na estrada. Não sou. Mas isso... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Isso é diferente. Leila o olhou de relance, intrigada. Henry raramente demonstrava emoções, mas agora ele parecia perdido em pensamentos. Dá medo? Perguntou quase num sussurro. Ele virou ligeiramente a cabeça na direção dela antes de responder. Não. É impressionante. Saber que em alguns meses, 2 vidas completamente novas estarão aqui, dependendo de mim. Um aperto atravessou o peito de Leila. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que se despedir daqueles bebês. Mas ouvir Henry falar deles com tanto cuidado fez com que percebesse o quanto já estava conectada a eles. Eles também dependem de mim, pelo menos por enquanto, disse, tentando esconder a emoção na voz. Henry assentiu. Eu sei. E é por isso que quero ter certeza de que você está bem, Leila. Não só fisicamente, mas em todos os sentidos. Isso é importante para mim. Ela permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Era a primeira vez que ele falava com tanta sinceridade sobre o que estavam vivendo juntos. Mais tarde, naquela noite, Leila estava no terraço, olhando o horizonte, quando Henry apareceu novamente. Ele parecia hesitante, algo raro em sua postura sempre confiante. Não consigo parar de pensar no que o médico disse hoje. Começou sentando-se ao lado dela. 2 bebês, 2 futuros. Leila virou-se para ele, surpresa com aquela abertura. É muita responsabilidade, não é? Perguntou. É mais que isso, respondeu Henry, com o olhar fixo no horizonte. É a primeira vez que sinto que algo na minha vida não pode ser calculado. Não posso planejar quem esses 2 serão. Não posso controlar no que eles vão se transformar. Um arrepio percorreu Leila ao ouvir aquelas palavras. Era raro Henry admitir que algo estava além do seu controle, e ela percebeu que, assim como ela, ele também estava mudando, ainda que relutantemente. Às vezes, isso pode ser bom, disse baixinho. Não saber o que vem depois pode trazer coisas que você nunca imaginou. Henry a olhou como se estivesse considerando aquelas palavras. Pela primeira vez, parecia aceitar a ideia de que nem tudo na vida pode ser planejado. Nos dias seguintes, a notícia dos gêmeos trouxe uma leveza inesperada para a mansão. Stephanie começou a fazer ajustes no quarto que havia sido preparado, agora adaptando-o para 2. Leila assistia às transformações com sentimentos mistos. Sabia que o acordo exigia que entregasse os bebês. Mas, no fundo, percebia que seria muito mais difícil do que imaginava. À medida que os preparativos avançavam, Leila e Henry começaram a perceber que o contrato que os uniu estava se transformando em algo muito mais complexo. Os gêmeos, mesmo antes de nascer, já estavam mudando suas vidas de maneiras que nenhum dos 2 previu. Os dias após a revelação dos gêmeos trouxeram uma mudança sutil, porém significativa, na dinâmica entre Leila e Henry. Embora ele permanecesse o homem metódico e reservado de sempre, pequenos gestos começaram a surgir, revelando um lado que ela não esperava. Certa tarde, após uma consulta médica, Henry insistiu em acompanhá-la até o carro, algo que normalmente deixaria para Stephanie ou outro funcionário. Está tudo bem? Perguntou, segurando a porta para ela. Leila assentiu, surpresa com o gesto. Sim, estou bem. Obrigada. No caminho de volta para a mansão, o silêncio habitual foi interrompido por Henry. Há algo de que você precise? Algo que possa deixá-la mais confortável? Leila lançou-lhe um olhar, tentando decifrar sua expressão. Não parecia uma preocupação superficial. Havia algo genuíno ali, embora ela ainda não soubesse como interpretar. Nada me vem à mente agora, mas obrigada por perguntar, respondeu cautelosa. Ele fez um leve aceno e voltou a se concentrar na estrada.
mas Leila percebeu que algo estava mudando. Apesar de suas reservas, Henry parecia realmente preocupado com ela. De volta à mansão, Leila notou mais sinais dessa mudança. Um dia, encontrou um conjunto de novos travesseiros e cobertores no quarto, acompanhado de um bilhete simples. Para ajudá-la a descansar melhor. Ela não pôde evitar um sorriso diante do gesto. Era algo pequeno, mas carregava significado. Mais tarde, enquanto tomava chá na sala de estar, Lila se contorceu na poltrona, ofegante, enquanto Stephanie a ajudava a se manter firme. O suor já começava a se acumular em sua testa e o ar parecia preso em seus pulmões. A cada nova contração, o medo e a expectativa se misturavam em um turbilhão impossível de conter. Henry entrou às pressas na sala, os olhos mais sombrios do que nunca, mas no fundo brilhando com algo que nem ele sabia definir. "O que está acontecendo?" perguntou, a voz grave, quase vacilante. "Pode ser o início do trabalho de parto", respondeu Stephanie com urgência, segurando Lila pelos ombros. "Precisamos levá-la ao hospital agora." O coração de Henry disparou. Por um instante ele ficou imóvel, encarando Lila como se o mundo tivesse parado. Aquela mulher que ele jurara manter distante agora se tornava o centro de tudo. Ele se aproximou rapidamente, ajoelhando-se ao lado dela. "Estou aqui", murmurou, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Vai dar tudo certo." Lila o olhou, surpresa com a intensidade em seu olhar. Apesar da dor, uma estranha calma a invadiu. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha naquela jornada. Os minutos seguintes foram uma corrida contra o tempo. Henry carregou Lila até o carro, recusando-se a deixá-la em outras mãos. Cada semáforo parecia um inimigo, cada curva, um obstáculo entre ele e a salvação dela. Dentro do veículo, o silêncio era quebrado apenas pelos gemidos contidos de Lila e pelo som abafado da respiração pesada de Henry. Quando finalmente chegaram ao hospital, uma equipe já os aguardava. Lila foi levada para dentro, e Henry ficou parado por alguns segundos no corredor, os punhos cerrados, tentando manter o controle. Ele sempre viveu para controlar cada detalhe, mas naquele momento, pela primeira vez, percebeu que não havia nada que pudesse planejar. Tudo estava nas mãos do destino. Mas uma coisa ele sabia. Não importava o que acontecesse, ele não sairia dali sem ela. Stephanie correu para chamar Henry, que apareceu no quarto em poucos minutos. Ao vê-la, seu rosto normalmente impassível revelou algo raro. Preocupação genuína. "Leila, o que está acontecendo?" perguntou, aproximando-se rapidamente. "Acho que está acontecendo", respondeu ofegante. "Os bebês estão chegando." Por um instante, Henry pareceu paralisado, mas logo recuperou o controle. Pegou o telefone, ordenando que o motorista preparasse o carro e instruindo Stephanie a reunir tudo o que seria necessário para o hospital. "Vamos agora", disse, a voz firme, mas com um toque de urgência que Leila nunca tinha ouvido antes. A viagem até o hospital foi um turbilhão de emoções. Leila se concentrou em controlar a dor, enquanto Henry, sentado ao lado dela, a observava com uma mistura de ansiedade e determinação. Ele segurou a mão dela durante todo o trajeto, um gesto automático, mas carregado de significado. "Estamos quase lá", disse, apertando a mão dela suavemente. "Vai ficar tudo bem. Nós vamos ficar bem." Leila não respondeu, mas sentiu uma estranha calma nas palavras dele. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. Uma equipe médica já estava de prontidão, graças ao planejamento meticuloso de Henry, e Leila foi levada direto para a sala de parto. Ele permaneceu ao lado dela o tempo todo, recusando-se a sair, apesar das tentativas da equipe de fazê-lo esperar do lado de fora. "Eu vou ficar", disse com firmeza, segurando a mão dela. "Não vou a lugar nenhum." Nas horas que se seguiram, Henry testemunhou algo que nunca imaginou: a força de Leila enquanto trazia os gêmeos ao mundo.
Cada momento parecia infinito, mas também carregado de uma intensidade que ele jamais havia experimentado. Finalmente, o primeiro choro preencheu a sala. Um som pequeno e ao mesmo tempo poderoso, reverberando como uma onda de emoção. "Um menino", anunciou o médico sorrindo. "Um lindo e saudável menino." Henry sentiu o coração disparar. Não conseguia desviar os olhos do bebê sendo colocado cuidadosamente em uma mesa próxima. Antes que pudesse assimilar completamente, um segundo choro ecoou. Uma menina, sua filha. Leila, exausta, mas com os olhos brilhando, olhou para os dois bebês sendo limpos e enrolados em cobertores. Ela queria segurá-los, mas sabia que aquele momento seria breve. Henry ficou paralisado por alguns segundos, observando o trabalho do médico. Então, como se algo dentro dele finalmente cedesse, aproximou-se de Leila, segurou a mão dela e disse: "Você foi incrível. Obrigado." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Leila, mas ela não sabia dizer se eram de alegria, alívio ou de um coração que já começava a se partir. Logo depois, os bebês foram colocados nos braços dela. Leila os segurou com todo cuidado, sentindo o calor e a fragilidade daquelas pequenas vidas. Estudou cada detalhe, os olhos fechados, os dedos minúsculos se mexendo involuntariamente. Era um amor avassalador, e ela sabia que seria impossível deixá-los sem levar consigo uma parte deles para sempre. Henry permaneceu ao lado, em silêncio, visivelmente emocionado. Quando finalmente pegou o menino nos braços, sua expressão endurecida suavizou de um jeito que Leila nunca tinha visto antes. Ele parecia se conectar com algo muito além da ideia de um herdeiro. Era a vida em sua forma mais pura, um vínculo que ele nunca tinha experimentado. Quando segurou a menina, Henry fechou os olhos por um instante, como se quisesse gravar aquele momento para sempre na memória. Ao abri-los, olhou para Leila, e ela viu algo que jamais esperaria. Gratidão genuína. "Eles são perfeitos", disse a voz rouca de emoção. Leila assentiu, ainda segurando o menino. As lágrimas agora escorriam livremente, mas ela não se importava. Naquela noite, enquanto Leila descansava em seu quarto, Henry permaneceu ao lado dos bebês na área de observação do hospital. Observou-os dormir, sentindo uma enxurrada de emoções que não sabia controlar. Pela primeira vez, percebeu que aquelas crianças não eram apenas parte de um plano ou de um legado. Eram sua conexão com algo maior. Algo que ele nunca tinha permitido sentir antes. Amor verdadeiro. Stephanie chegou silenciosamente com uma xícara de café, colocando-a sobre a mesa próxima. Seus olhos pousaram em Henry, que parecia perdido em pensamentos, quase como se carregasse um peso invisível. "Sr. Lewis, está tudo bem?" ela perguntou com delicadeza. Henry ergueu o olhar, os traços tensos, como se buscasse palavras que não costumava usar. Após alguns segundos de silêncio, ele murmurou: "Acho que sim. Pela primeira vez em muito tempo, acho que sim." Stephanie sorriu levemente, mas não insistiu. Apenas saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos e com os filhos que agora transformavam tudo. Enquanto isso, no quarto, Lila acordava. O vazio ao seu redor parecia sufocante. Por mais que quisesse estar feliz, a lembrança do contrato pairava como uma sombra sobre cada respiração. Os bebês, seu maior amor, não seriam seus por muito tempo. Mas então, a porta se abriu e Henry entrou, carregando os gêmeos nos braços. Naquele instante, algo mudou. Ele não parecia mais o homem distante e frio que conhecera. Sentou-se ao lado da cama, entregou-lhe o menino e com cuidado segurou a menina. Seus olhos se fixaram nos dois e sua voz saiu quase em sussurro. Não sei como, mas isso mudou tudo. O coração de Lila apertou. Ela sabia que, independentemente do futuro incerto, aquele momento seria um milagre gravado para sempre. Meses depois, a mansão de Henry estava mergulhada em um silêncio pesado.
O dia havia chegado. Desde o nascimento dos gêmeos, cada segundo fora dividido entre alegria e angústia. Lila os amava de uma forma que nunca acreditara ser possível, mas o contrato era implacável. Hoje, ela teria de partir. Com as mãos trêmulas, colocou suas poucas coisas em uma pequena mala. Antes de fechar o zíper, seu olhar se desviou para os berços, onde os bebês dormiam serenos. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve. Não queria que sua despedida fosse marcada pela fraqueza. Um leve toque na porta a fez despertar de seus pensamentos. Stephanie entrou, hesitante. "Está tudo pronto?" perguntou em voz baixa. "Sim", respondeu Lila, forçando um sorriso. "Obrigada por tudo." A assistente a observou por um instante antes de arriscar. "Tem certeza de que é isso mesmo? Porque parece haver algo mais entre você e o senhor. Louis." Lila desviou o olhar, sentindo o peso em seu peito. "Não se trata do que eu quero, mas do que foi acordado." Stephanie apenas assentiu, respeitando seu silêncio, e saiu. Quando Lila desceu as escadas com a mala na mão, encontrou Henry esperando no saguão, parado diante da porta. Seu semblante não era o do homem calculista e impenetrável de antes. Havia nele uma vulnerabilidade crua, como se estivesse prestes a perder algo insubstituível. "Está tudo pronto", disse ela, quebrando o silêncio. Ele não respondeu de imediato. Deu um passo à frente, os olhos fixos nela, a voz baixa e rouca. "Você vai mesmo embora?" Lila engoliu em seco, o coração apertado, mas se manteve firme. "Esse foi o acordo. Cumpri a minha parte. Agora preciso seguir em frente." Henry ficou imóvel por um instante, antes de enfiar a mão no bolso do casaco e retirar o contrato. Segurou o papel entre os dedos como se fosse nada, e com um movimento firme rasgou-o em pedaços. Os fragmentos caíram lentamente ao chão, o som ecoando como um grito no silêncio da mansão. Esse contrato nunca deveria ter definido o que existe entre nós. Eu não quero que você vá, Lila. Eu não aceito que isso acabe assim. O coração dela disparou. Seus olhos se fixaram nos pedaços espalhados pelo chão, mas o medo ainda a prendia. Henry, você não pode simplesmente rasgar um contrato e esperar que tudo mude. Não é tão simples. Ele se aproximou mais, a emoção transbordando em sua voz. Eu sei que não é simples. Nada entre nós foi. Mas esses meses me mostraram algo que eu nunca tive coragem de admitir. Eu preciso de você, Lila, não apenas pelos gêmeos, mas porque você trouxe algo à minha vida que eu nem sabia que existia. As palavras dele a atingiram em cheio, mas ainda assim a dúvida latejava dentro dela. E como vou saber se isso é real? Sussurrou, a voz trêmula. Como confiar que você não vai mudar de ideia? Que não vai me afastar quando as coisas ficarem difíceis? Henry respirou fundo, como se lutasse contra as próprias inseguranças. Porque eu já tentei viver sem sentir nada por ninguém, e isso me deixou vazio. Você me mostrou que eu não preciso ter medo de me conectar, de ser humano, e sim, isso me assusta. Mas eu não quero perder isso, não quero perder você. As lágrimas escorriam pelo rosto de Leila, mas ainda havia uma barreira que ela não conseguia derrubar. Eu me apaixonei por você, Henry, confessou, a voz embargada pela emoção. Mas você não entende como é difícil confiar em alguém de novo. Passei a vida inteira sendo descartada, ignorada. Como posso acreditar que você não vai fazer o mesmo? Henry se aproximou, tão perto que ela podia sentir sua respiração. Porque você mudou tudo para mim. E eu não sou o tipo de homem que diz isso levianamente. Não sei como provar isso para você, Leila, mas estou disposto a tentar. Todos os dias. Pelo resto da minha vida, se você me der essa chance. As palavras dele atingiram as defesas de Leila como um golpe. Ela sentiu algo dentro dela prestes a ceder.
Sabia que havia riscos, mas pela primeira vez considerou que talvez valesse a pena enfrentá-los. E se não der certo? Perguntou quase num sussurro. Henry pegou as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos. Então nós vamos tentar de novo. E de novo, se for necessário. Eu não vou desistir de você, Leila. Nunca. Por um momento, o mundo pareceu parar. As dúvidas de Leila começaram a se dissipar, substituídas por algo mais forte. Esperança. Ela olhou para Henry e percebeu que ele estava realmente disposto a abrir mão do controle, das barreiras, só para estar com ela. Finalmente ela assentiu, deixando as lágrimas caírem livremente. Tudo bem, eu vou ficar. Henry soltou um suspiro de alívio e a puxou para um abraço apertado. Pela primeira vez, Leila sentiu que aquele era o lugar onde ela deveria estar. O dia começava a clarear na mansão de Henry. Leila acordou com os sons suaves dos gêmeos no quarto ao lado. Havia algo diferente naquela manhã. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia o peso da incerteza, nem a tensão de viver sob os termos de um contrato. Ela havia escolhido ficar. E mais importante, Henry havia escolhido abrir o coração, permitindo que eles construíssem algo juntos. Leila se levantou e foi até o quarto dos bebês. Encontrou os dois pequenos acordados, resmungando baixinho enquanto se mexiam nos berços. Inclinou-se sobre cada um deles, acariciando as bochechas rosadas e sussurrando palavras de carinho. Antes que pudesse se perder naquele momento, ouviu passos atrás dela. Era Henry. Ele estava na porta, observando a cena com um leve sorriso. Seus olhos, que sempre transmitiram controle e distância, agora estavam mais suaves, cheios de algo que Leila só poderia descrever como amor. "Bom dia", disse ele, entrando no quarto e se aproximando dos bebês. "Bom dia", respondeu Leila, enquanto Henry pegava o menininho nos braços. Ele olhou para o bebê com um brilho no olhar. "Acho que nunca imaginei que esse momento pareceria tão natural", confessou, quase para si mesmo. Leila sorriu, observando-o crescer no papel de pai. Havia algo profundamente gratificante em vê-lo tão dedicado aos gêmeos. As semanas que se seguiram foram um período de adaptação. Henry, embora inexperiente, fez um esforço para aprender a cuidar dos bebês, ajudando Leila sempre que podia. Ele trocou fraldas, embora um pouco desajeitado no começo. Deu mamadeiras e até cantou canções de ninar, mesmo com a voz grave que não era nada melódica. Para Leila, essa dedicação era a prova de que ele estava realmente mudando. Certa noite, enquanto estavam sentados no sofá, com os gêmeos dormindo nos berços próximos, Henry se virou para Leila. "Estive pensando em algo", disse ele, com uma expressão séria, mas calma. "O quê?" perguntou ela, curiosa. Ele respirou fundo antes de continuar. "Quero que sejamos uma família de verdade, não apenas por causa dos gêmeos, mas porque eu quero você ao meu lado, para sempre." Leila ficou em silêncio, surpresa com a intensidade das palavras. Sabia que os sentimentos entre eles haviam crescido, mas ouvir aquela confissão era algo que ela não esperava. "Henry, isso é um grande passo", respondeu, tentando processar o momento. "Tem certeza?" Ele segurou as mãos dela e olhou profundamente em seus olhos. "Nunca estive tão certo. De nada na minha vida. Eu sei que não vai ser fácil, e sei que errei muito no começo, mas quero construir algo com você. Algo que não seja baseado em contratos ou obrigações, mas em amor." As palavras dele saíram com uma sinceridade que Lila podia sentir no fundo da alma. Lágrimas inundaram seus olhos e, com um leve aceno, ela respondeu com a voz embargada: "Eu também quero isso, Henry. Vamos tentar." Algumas semanas depois, os jardins da mansão estavam preparados para uma cerimônia íntima. Apenas algumas pessoas próximas foram convidadas, entre elas Stephanie e os funcionários que tinham se tornado parte essencial daquela jornada. O dia estava perfeito.
O sol brilhava suavemente e uma brisa leve fazia as flores se moverem como se acompanhassem a emoção do momento. Lila surgiu com um vestido simples, mas de uma elegância que tirava o fôlego. Henry, impecável em seu terno, não desviava os olhos dela. Nos braços de Stephanie, os gêmeos, adoráveis, pareciam abençoados por presenciar aquele instante. Quando trocaram os votos, cada palavra veio do coração. Henry prometeu ser o homem que ela merecia, alguém que estaria ao lado dela em cada batalha. Lila prometeu confiar nele e ajudá-lo a ser a melhor versão de si mesmo. Ao final, enquanto se abraçavam segurando os bebês, Stephanie, emocionada, murmurou entre lágrimas: "Vocês formam uma família linda." E era verdade. Pela primeira vez, Henry, Lila e os gêmeos estavam exatamente onde deveriam estar. A vida seguiu com seus desafios, mas também com pequenas alegrias diárias. Henry e Lila aprenderam juntos o que era ser pais. Noites em claro, choro, cansaço e, ao mesmo tempo, uma felicidade indescritível. Numa dessas noites, enquanto Lila colocava os bebês para dormir, Henry apareceu na porta do quarto. Ele se aproximou em silêncio, apenas a envolveu em um abraço firme. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração que agora batia no mesmo ritmo que o dela. "Obrigado por não ter desistido de mim", murmurou Henry. "Obrigada por me mostrar que eu podia confiar de novo", respondeu ela, com um sorriso emocionado. Meses depois, em uma tarde ensolarada, os dois estavam no jardim observando os gêmeos brincarem sobre uma manta no gramado. O riso inocente das crianças enchia o ar com uma alegria contagiante. "Você está feliz?" Lila perguntou, curiosa, olhando para ele. Henry fitou os filhos e depois os olhos dela. Um sorriso suave tomou seu rosto. "Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz assim. Você me deu mais do que eu sonhei, Lila. Uma família, um propósito, amor." Ela sorriu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. "E você me mostrou que o amor pode nascer mesmo entre as maiores dificuldades. Obrigada por isso." Eles se inclinaram para um beijo doce, mas foram interrompidos por uma surpresa. Os gêmeos balbuciaram algo que soou como mamãe e papai. O casal riu entre lágrimas, tomado por uma emoção que não cabia no peito, e abraçou os pequenos com todo o amor do mundo. Aquele instante simples, mas inesquecível, era a prova de que haviam encontrado algo verdadeiro. Não uma vida perfeita, mas uma vida cheia de amor, compreensão e esperança. E isso era tudo o que precisavam para seguir em frente.